Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo desta terça-feira nós vamos analisar a derrota do Atlético Paranaense para o Cuiabá em partida válida pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre o confronto de hoje. Então vamos lá para falar de Cuiabá 2, Atlético Paranaense 1, partida que teve início às 19 horas desta terça-feira, dia 15 de abril de 2025, lá na Arena Pantanal, na cidade de Cuiabá, no estado do Mato Grosso, e válida pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de 2025. E para enfrentar o Cuiabá na Arena Pantanal, o treinador rubro-negro Maurício Barbieri manteve a escalação que derrotou o Paysandu e o Criciúma nas rodadas anteriores da Série B. E no sistema defensivo, a permanência de Abraão entre os titulares pode ser um indicativo de que o zagueiro de 23 anos ganhou a vaga de titular, né, do português Tobias Figueiredo, que está clinicamente recuperado e ainda não retornou à equipe. E no início da partida, gente, o Cuiabá subiu as suas linhas de pressão e dificultou a saída de bola do Atlético. Porém, a equipe rubro-negra conseguiu superar essa dificuldade inicial aos poucos e assumiu o controle das ações, com destaque para a excelente atuação do meio-campista argentino Bruno Zapelli, e no primeiro tempo, né, que foi onde ele esteve em campo, quando o camisa 10 somou 36 ações com a bola e 16 passes completados, sendo um passe decisivo com 84% de precisão. Foi justamente a presença e a aproximação do Bruno Zapelli do sistema defensivo que permitiu ao Atlético superar a primeira pressão do Cuiabá e assumir o domínio das ações. E foi nesse contexto de um Atlético dominante que a equipe do técnico Maurício Barbieri abre o placar aos 15 minutos, quando o Zapelli cobra escanteio pelo lado esquerdo, Luiz Fernando desvia a bola no primeiro poste e encontra Léo bem posicionado na segunda trave para colocar a bola no fundo das redes do Cuiabá. E depois desse gol de abertura do placar, os comandados de Barbieri ainda mantêm o controle da partida durante alguns minutos, trocando passes e frustrando o ímpeto de reação do Cuiabá, até o momento em que o Cuiabá consegue realmente emendar esse crescimento. O Cuiabá cresce na partida à medida que o Atlético deixa de ser um pouquinho mais agressivo com a bola. E defensivamente, gente, acho que esse é um ponto importante. Por mais que o Atlético tenha permitido um certo crescimento do Cuiabá na primeira etapa, o sistema defensivo foi muito sólido. O Atlético bloqueou todos os avanços do Cuiabá, não cedeu grandes oportunidades ao adversário, que tem uma boa equipe, e assim o Cuiabá se limitou a cruzamentos. Tanto é que no primeiro tempo especificamente, o Cuiabá só leva perigo ao gol do Mikael, com alguns cruzamentos desviados que acabaram surpreendendo o goleiro Mikael, o mais perigoso deles, aquele que beliscou o travessão ainda na primeira etapa. Tá? E foi dessa maneira, sem grandes perigos do Cuiabá, que o Atlético chegou ao intervalo. E chegou ao intervalo vencendo com méritos, de maneira merecida, em um jogo relativamente aceitável. E a grande preocupação era não permitir que nesses 45 minutos o Cuiabá fosse dominante, sufocasse o Atlético, trouxesse, né, a torcida para o seu lado e assim conseguisse uma reação, seja para igualar o placar ou seja até para virar, como lamentavelmente acabou acontecendo. E eu não sou de enganar vocês sabem disso. Eu não tive oportunidade de assistir os primeiros 20 minutos do segundo tempo, eu precisei atender o meu filho que estava passando mal. Então, lógico, depois de terminar a gravação, postar esse pós-jogo no ar, eu vou reassistir esses primeiros 20 minutos para tentar entender o que aconteceu, mas por enquanto eu vou basear essa minha análise no que eu presenciei a partir do momento em que eu retornei para frente do monitor e também a partir do comportamento do Atlético nas partidas anteriores. E eu imagino que o Atlético tenha recuado demais na partida, e isso pode inclusive estar relacionado com a saída do Bruno Zapelli, que sentiu uma lesão e que eu torço que não seja nada de grave, porque o Zapelli é fundamental para essa equipe do Atlético, e o Zapelli que era também o principal articulador de jogadas e a principal válvula de escape da pressão que o Atlético tinha até aquele momento. E eu imagino que também por isso o Cuiabá viu facilitado o caminho para esse crescimento, para esse domínio na segunda etapa. E eu digo isso com uma certa tranquilidade porque aconteceu anteriormente. Então o Cuiabá acaba igualando o placar com o Lucas Mineiro, que consegue se livrar da marcação do próprio Léo, que marcou o gol do Atlético, e desviar a cobrança de escanteio contra o gol do Mikael. Então 1-1.
E na sequência, minutos depois, assume a liderança no placar quando o colombiano Raim Palacios comete um erro técnico grosseiro e entrega a bola ao atacante Pedrinho, que avança sem maiores oposições e vence o goleiro Mikael para colocar o Dourado em vantagem no placar. Lei do ex atuando fortemente lá na Arena Pantanal. Uma pena para o Atlético, que fez um bom primeiro tempo, mas no segundo tempo não parecia merecer nada de diferente. E aí, lógico, gente, se torna mais complicado. O Cuiabá tem uma boa equipe, relativamente bem treinada pelo Guto Ferreira, tem bons jogadores, com confiança depois de ter conseguido reverter a desvantagem em que estava e com o apoio do torcedor, acabou não facilitando em nada, muito pelo contrário, dificultando em muito a vida do Atlético. E a equipe do técnico Maurício Barbieri não conseguiu encontrar soluções e caminhos para romper essa barreira defensiva do Cuiabá, para conseguir se estabelecer como dominante novamente. O que o Atlético fez foi se frustrar enquanto ficava com a bola e viu o Cuiabá se defender sem maiores dificuldades. E de boa notícia no segundo tempo, gente, acho que só o retorno do Lucas Esquivel aos gramados, porque o lateral esquerdo argentino é uma das grandes referências técnicas desse elenco, isso sem a menor sombra de dúvida, e pode ser um ganho técnico muito importante para o restante da temporada. E eu não gostei da maneira como o Maurício Barbieri substituiu, tá? Isso, inclusive, é um problema recorrente, eu digo isso aqui no canal. E embora eu tenha me surpreendido positivamente com a entrada do João Cruz no lugar do Bruno Zapelli no intervalo, e não do Juliano, como vinha acontecendo, e eu nem acho que o João Cruz tenha ido tão mal quanto algumas pessoas apregoaram nas redes sociais. O João Cruz participou bem de alguns lances, finalizou contra o gol. Agora, lógico, dentro de um contexto de um Atlético coletivamente disfuncional, não dá para exigir desse menino que ele seja o Pelé, o Rivelino, e resolva o jogo sozinho. O João Cruz conseguiu algumas boas jogadas. De repente, se outros jogadores que estivessem em campo também tivessem conseguido alguma coisa, o Atlético poderia crescer coletivamente. E aí, quem sabe, o destino teria sido diferente. E o que mais me irritou entre as substituições do Maurício Barbieri foi a saída do Kevin Velasco aos 79 minutos para a entrada do Juliano, porque nem estando em desvantagem no placar, faltando pouquíssimo tempo do relógio, o Maurício Barbieri desestruturou a equipe, mudou a estrutura da equipe, não abriu mão de um volante, não abriu mão de um zagueiro, não tirou um lateral. O Atlético realmente não mostrou repertório, não mostrou alternativas para colocar em risco o domínio do Cuiabá, que caminhou tranquilamente para a vitória por 2-1, com todos os méritos para a equipe da casa. Tá? E da minha parte, me parece que esse movimento em específico, essa substituição em específico aos 79 minutos, mostra no mínimo uma falta de repertório por parte da comissão técnica e no máximo, no pior dos cenários, um certo conformismo com esse resultado negativo que poderia ser buscado, poderia ter sido revertido se o Atlético tivesse feito um papel melhor, né, a partir do momento em que sofreu o segundo gol. E, gente, se uma terceira vitória consecutiva lá na Arena Pantanal poderia pacificar de vez o relacionamento de desconfiança entre a equipe e os torcedores, essa derrota, da maneira como aconteceu, acaba trazendo de volta boa parte da crise que tinha se instalado depois da eliminação do Atlético para o Maringá na semifinal do Campeonato Paranaense. Então a missão agora para Maurício Barbieri e para a equipe não somente vencer o CRB na noite do próximo domingo na Liga Arena, mas principalmente jogar um bom futebol e conseguir trazer o torcedor de volta para o lado da equipe, porque o atleticano é fundamental para essa campanha do Atlético. Todo mundo sabe do poder e do impacto que tem a Liga Arena, e isso poderia ser um diferencial importante. Mas quero saber também a opinião de vocês, claro, deixem aí nos comentários o que vocês acharam da atuação do Atlético lá na Arena Pantanal, quem foi bem, quem foi mal e por quê, quem foi o principal responsável pela derrota. Como eu sempre digo aqui, eu leio todos os comentários. E se você está chegando agora, eu vou pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal Palavra do Atleticano, compartilhe com o em redes sociais. A gente volta para o Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra do Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.